Amém. Glória a Deus, paz do Senhor, as irmãs, sejam todas muito bem-vindas. Que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nos conduza nessa reunião, que eu me diminua, para que o Senhor cresça. Que não seja eu, e que seja o Espírito Santo falando através dos ensinamentos que o Senhor me direcionou. Eu tenho certeza que foi o Senhor. E eu gostaria hoje de falar sobre o perdão, que na palavra do Senhor, né, Jesus nos ensina, né, que na oração do Pai Nosso, que nós só seremos perdoados, se nós perdoamos. Então, é uma condição. O Senhor deixa muito claro que se nós retermos o perdão, nós não vamos ser perdoados. Então, eu quero falar sobre Aitofel. Aitofel, ele era um conselheiro de Davi, né? Então, mas quem foi Davi, né? Vocês sabem que foi um rei de guerra, e em 2 Samuel 11, nós vemos que Davi já era rei, ele já tinha conquistado muitas terras, ele já tinha sido consagrado como rei pelo Senhor, pelo povo, ele era admirado pelo seu exército, ele era admirado pelo seu povo, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel 11, de 2 a 5, nós vemos que Davi comete o adultério, né? Ele não tinha ido para a guerra, que ele deveria estar na guerra, né? Que os homens deles tinham saído para a guerra, os grandes guerreiros tinham saído para a guerra, mas ele não. Então, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então, Davi enviou seu mensageiro que a trouxe. Ela veio e ele deitou com ela. Bom, até aí vocês sabem o que aconteceu. Mas eu paro para notar, para pontuar esse ponto. Quem era Betseba? Filha de Eliã e mulher de Urias. Quem era Eliã e quem era Urias? Daí a gente vai até 2 Samuel, no 23, capítulo 23, versículo 34. Os valentes de Davi. No capítulo 23, do 8 até o 39, falam quem eram os valentes de Davi. E no 34 fala Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. E no 38 fala, não, no 39, Urias, o heteu. Ao todo, são 37 valentes. Então, com quem Betseba era casada? Com Urias, um dos valentes de Davi. Davi tinha um exército enorme. Davi tinha homens fortes, tinha homens de guerra, mas ele tinha 37 homens especiais que lutavam por ele, que davam a vida por ele. E Urias era um deles, que era o marido de Betseba. E Eliã também era um deles. Quem era o Eliã? Era o pai de Betseba, que fala que onde nós lemos. Betseba é filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Filha de Eliã e mulher de Urias. Então, Davi, ele cobiçou a filha de um guerreiro e a esposa também de um guerreiro. E depois, o que é pior, ela engravida e Davi coloca o marido dela em frente de batalha para tentar encobrir o erro dele, o pecado dele, a abominação dele. E Aitofel está no meio de tudo isso. Afinal, Aitofel era pai de Eliã, então ele era avô de
de Betseba. E o que que acontece? Ele começa a criar uma mágoa, porque Aitofel, ele era um grande conselheiro de Davi, além dele ser pai de um guerreiro, ele era um grande conselheiro de Davi. Porque em 2 Samuel 16, 23, no 16, 23, o conselho de Aitofel dava naqueles dias, era como resposta de Deus a uma consulta. Então, realmente, Aitofel era usado por Deus. E ele estava ali como braço direito de Davi. Então, Davi, com essa, deixando a carne falar, fazendo uma escolha na carne, quantas pessoas ele feriu? Ele, além de ferir a Deus, ele feriu as pessoas que estavam em volta dele. Ele feriu as pessoas que amavam ele. Só que o Senhor o perdoou. Vocês sabem da história que o Senhor o perdoou, ele teve um verdadeiro arrependimento e o Senhor o perdoou. E o Senhor reconstruiu a família de Davi. Mas o Senhor fala que a espada nunca mais ia sair da casa de Davi. E na palavra do Senhor fala que maldição sem causa não prospera. Mas por que prosperou ali? Aitofel tinha amargura no coração. E Aitofel traiu a Davi por causa da falta de perdão, por causa da falta de busca do Senhor. Porque quem traz o perdão é o Senhor que nos ajuda a perdoar os nossos inimigos. De nós mesmos nós não conseguiríamos. E Aitofel não se abriu para perdoar Davi, para perdoar aquela mancha que tinha na família, que por causa de Davi aconteceu naquela vergonha na família dele. E Aitofel traiu a Davi e instigou Absalão a se revoltar, a se rebelar contra Davi, aconselhando Absalão a dormir com as concubinas do rei, que era o pai do rei Davi, em público, para que todos soubessem da vergonha de Davi, para que todos vissem a humilhação de Davi. E isso aconteceu. E no fim, Aitofel continua. Ele trai a Davi e ele continua aconselhando a Absalão. E 2 Samuel 17, 23, vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, abordou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então, quando Aitofel ele instiga Absalão para atacar Davi, para colocar Davi numa emboscada, o Senhor levanta um outro conselheiro para também aconselhar Absalão para não seguir os conselhos de Aitofel. E com isso, Absalão perde a disputa. E Aitofel fica mais uma vez humilhado porque Absalão não seguiu os conselhos dele e ele resolve se suicidar. Então, a falta de perdão traz morte. A falta de perdão traz a perda da salvação. Porque além de morrer, ele se suicidou, né? Não é só o fato dele morrer amargurado, mas o cometer o suicídio, ele perde toda a aliança que ele tinha com o Senhor. Ele perde a salvação, ele perde tudo aquilo que ele construiu na vida dele de bom, ele perdeu ali. E eu tenho visto mulheres que não conseguem perdoar seus maridos, mulheres que não conseguem perdoar seus pais, mulheres que não conseguem perdoar, muitas vezes, seus filhos. E eu falo de mulheres porque eu trato diretamente com mulheres, não só mulheres. Eu não me refiro aqui à falta de perdão só para mulheres, eu estou falando da minha experiência com mulheres. Eu vejo mulheres cristãs que traem seus maridos para vingança, mesmo que eles nem fiquem sabendo. Mas, e há um estudo que diz que as mulheres
a maioria das mulheres que traem os seus maridos é por vingança. É vingança. Vingança de traição, vingança porque não são enxergadas, amargura porque os maridos não estão dentro do que elas desejam. Então elas usam isso como vingança. E a vingança vem por falta de perdão. A vingança vem por raiz de amargura. E toda raiz de amargura é falta de perdão. Então eu gostaria de chamar a atenção das irmãs para esse ponto. Não é fácil perdoar. Eu sei que não é fácil. Eu mesma já passei por ocasiões na minha vida e que eu falava para o Senhor, Senhor, eu não consigo perdoar isso. Eu estou magoada com isso. E eu preciso da tua ajuda, Senhor, para me ajudar a perdoar. Porque eu nem sei se eu quero perdoar. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração que perdoar realmente é muito difícil. Mas nós temos que querer. Mesmo que a gente não consiga perdoar, nós temos que entregar na mão do Senhor o querer perdoar. Porque o resto Ele faz. Ele que nos conduz, Ele conduz o nosso interior ao perdão. Ele conduz o nosso interior à cura da amargura. E com a cura da amargura vem o perdão. Não é que a amargura é curada depois do perdão, não, não é. O perdão nós entregamos, a amargura nós entregamos para o Senhor, para que ela seja leve. Depois que a amargura fica leve, o Senhor o Senhor nos conduz ao perdão. Então eu queria que as irmãs fizessem, sabe, um exame no coração, na alma, sabe? Esquadrinha a sua alma, esquadrinha o seu coração, porque qualquer raiz de amargura, às vezes um chefe, às vezes um patrão, às vezes algo que está lá no passado e que ainda tem uma raiz de amargura, às vezes perdoar a si mesma. É o perdão mais difícil que tem. Por quantos anos eu fiquei buscando, eu fiquei me culpando por escolhas erradas que eu tinha feito, por escolhas que na época eu achei que não faziam mal, por atitudes que eu tive, que eu achei que eram boas, e depois, quando eu conheci o Senhor, eu vi que eram más, e eu sofri as consequências daquilo, e eu pensei, eu preciso me perdoar. E foram muitos anos, mesmo convertida. Eu acho que foi o perdão mais difícil que eu tive para liberar, foi a mim mesma. Então, eu queria que as irmãs, nesse momento, sabe, buscassem no fundo, no âmago mesmo da existência, o peso daquilo que, tudo aquilo que traz peso, tudo aquilo que traz amargura. Vamos pedir para o Senhor nos ajudar a colocar no altar, a colocar aos pés da cruz, porque aos pés da cruz é onde vem o sangue de Jesus. E quando a gente cobre a nossa amargura com o sangue de Jesus, quando a gente cobre as nossas feridas com o sangue de Jesus, Ele vai nos libertando, Ele vai nos conduzindo, Ele vai trazendo palavras de cura, Ele vai trazendo palavras de sabedoria, Ele vai trazendo palavras e vai nos conduzindo à libertação. E a libertação traz a liberação do perdão. E isso passa a ser leve. Isso passa a ser leve. Daí já não existe mais morte. Porque aonde falta o perdão, como aconteceu com Aitofel, existe morte. E nós precisamos estar na vida com Jesus, porque não existe morte em Jesus. Não existe morte nas nossas vidas, não existe morte na nossa alma, não existe áreas mortas na nossa vida. Se alguma área está com morte na nossa vida, é porque existe amargura naquela área, existe algo que precisa ser verdadeiramente entregue para Jesus. Áreas que estão na escuridão, áreas que não têm luz. Nós precisamos entregar para Jesus, porque se Aitofel tivesse perdoado a Davi, do mesmo jeito que o Senhor perdoou,
o fim dele não seria esse. Ele seria um homem honrado, porque ele teve uma vida de honra. Ele era pai de Eliã, e Eliã era um homem nobre. Eliã era um nome, era uma referência como um guerreiro. Então, Aitofel era um bom homem, ele tinha bons valores. Aonde ele se perdeu? Por que ele se perdeu? Porque Davi deixou a carne falar e contaminou as pessoas ali em volta. Então, nós estamos contaminados por quem? Sabe? O Senhor é maior do que tudo. O Senhor, se o Senhor nos perdoa, eu usei isso como alavanca muitas vezes na minha vida. Se o Senhor me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? O Senhor é muito maior que eu. Quando eu não me perdoo, ou quando eu não perdoo uma outra pessoa, eu estou me pondo acima do Senhor. Porque se o Senhor perdoou, eu tenho obrigação, eu tenho o dever de perdoar, tanto a mim mesma como a qualquer pessoa que me feriu. E eu peço agora que as irmãs realmente busquem dentro de si o que precisa ser entregue para ser curado da amargura, para ser curado, para ser entregue aos pés do Senhor. Eu vou pedir para a irmã Cida, se a irmã Cida puder louvar agora, enquanto as irmãs vão fazendo essa análise, enquanto as irmãs vão fazendo essa busca dentro de si. Depois que a irmã Cida louvar, eu vou orar pelas irmãs e depois eu vou pedir para alguma irmã fazer também oração, tá bom? Em nome de Jesus.